Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, estamos vivendo o tempo do advento. Estamos à espera da vinda do Senhor Jesus. E nessa semana, nós estamos na semana em que celebraremos o Natal, que é o nascimento do Senhor Jesus. Por esse motivo, eu quero trabalhar com vocês hoje um dos personagens que vão aparecer na história de Jesus. Jesus nasceu na época correta. Quando Jesus nasceu, o mundo era dominado militarmente pelos romanos, mas culturalmente o mundo era dominado pelos gregos. Se uma nação só dominasse cultural e militarmente o mundo, a vinda de Jesus seria muito complicada. Por quê? Porque Jesus era judeu, o cristianismo veio do judaísmo, portanto não teria eco. Mas como a cultura era grega e o poderio militar era romano, Jesus veio na época correta, porque Deus sempre faz as coisas corretas. Me lembro que há muitos anos atrás eu participava de um programa na TV Brasil Central em Goiânia, falando sobre Natal. Éramos eu, um pastor, como pastor, um padre, um líder espírita e um numerólogo. E aí o numerólogo disse o seguinte: Jesus nasceu na época perfeita, porque quando ele nasceu, os astros... Aí eu falei, opa, só tem um probleminha. Jesus não nasceu em dezembro. O texto bíblico diz que haviam pastores no campo, e em dezembro não tem pastores no campo naquela região. Portanto, Jesus nasceu provavelmente em março. E aí o padre falou, isso é verdade, pode pegar os textos que a gente chega nisso. Aí aquele numerólogo disse, mas foi uma boa época também. Claro, toda época que Jesus nascer vai ser uma boa época, mas é interessante vermos então como Deus, com a sua soberania, ele ajeita todas as coisas. E um dos personagens que vai aparecer no nascimento de Jesus é João Batista. Mas mais que João Batista, são os pais de João, Zacarias e a sua mãe, que era prima, de Maria. E é interessante o que diz o texto em Lucas capítulo 1, versos 5 a 7. Durante o governo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote foi designado para servir no grupo de Abias. Seu nome era Zacarias e sua mulher era descendente de Arão. O nome dela era Isabel. O casal vivia honestamente, sempre obedecendo de coração aos mandamentos. Era gente de consciência tranquila diante de Deus. Entretanto, não tinham filhos, porque Isabel não engravidava e agora eles já eram idosos. Vemos então que João Batista era filho de Zacarias e Isabel. E o texto deixa bem claro que o casal vivia honestamente, obedecendo de coração os mandamentos, e era gente de consciência tranquila. É interessante vermos que a obediência, a justiça vem antes do amor. E esse casal, eles tinham essa nuance, eles eram justos perante Deus. Aconteceu que Zacarias estava cumprindo seus deveres sacerdotais perante Deus no turno que lhe correspondia, quando chegou a sua vez de entrar no santuário e queimar incenso. O povo estava reunido e orava do lado de fora do templo, na hora da oferta do incenso. De repente, um anjo de Deus apareceu ao lado direito do altar. Zacarias ficou paralisado de medo, mas o anjo tranquilizou. Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi respondida. Isabel, sua esposa, terá um filho. O nome dele será João. Você irá comemorar e pular de alegria. E não apenas você, pois o nascimento dele irá alegrar muita gente. Ele será grande na presença de Deus. Eu fico pensando uma coisa, será que Zacarias ainda orava por um filho? Ou será que ele orou muito durante a sua juventude, durante a época em que era propício? Eu acredito que ele já não orasse mais por isso, mas Deus ouviu a sua oração. E a resposta de Deus nem sempre é no momento em que nós queremos e que nós esperamos. Deus sabe o momento correto, e foi o que Deus fez com Zacarias. E outra coisa interessante, o texto diz que João Batista seria grande na presença de Deus. Não sei se você já prestou atenção nisso. Existem algumas pessoas na Bíblia que fizeram muitos sinais e milagres. Elias foi um, Eliseu, depois de Jesus, Eliseu é quem mais fez milagres. Jesus, próprio Pedro e João fizeram sinais, mas a Bíblia não registra nenhum milagre que João Batista fez. No entanto,
o texto deixa bem claro que ele seria grande na presença de Deus. E ele foi muito grande na presença de Deus, porque ele foi aquele que foi usado por Deus para preparar o caminho do Senhor. Por isso, a sua grandiosidade. Por isso, a sua estatura diante de Deus. Diante de Deus, nós não somos aquilo que nós fazemos, nós somos aquilo que nós somos, porque Deus conhece o nosso coração. E o texto diz ainda que ele conduzirá muitos filhos e filhas de Israel de volta para Deus. Cheio do poder, como Elias, ele anunciará o reino de Deus e reacenderá o amor dos pais pelos filhos, despertando fé nos corações mais fechados. João veio para isso, o ministério profético, um ministério cheio de poder, mas um ministério que pregava arrependimento e trazia as pessoas de volta para Deus. Esse foi João Batista. E olha que tudo começa com Zacarias e Isabel, pessoas íntegras que viviam honestamente na presença de Deus. Que nessa semana de Natal nós possamos entender que Jesus nasceu, que João preparou o caminho, mas que Zacarias e Isabel, pessoas íntegras e honestas, eles foram usados por Deus. Amanhã o Lucas estará com vocês, eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até amanhã, que Deus nos abençoe.